Abra sua Bíblia no Evangelho de Lucas, capítulo 2, preparando o nosso espírito para continuarmos a adorar a Deus, ouvindo a cantata, o teatro, mas não poderíamos deixar de trazer uma reflexão bíblica sobre as expectativas a respeito do Natal. Capítulo 2 de Lucas, versículos 25 indo até o 35, falando sobre a pessoa de Simeão. Esse nome é muito comum entre os personagens do Natal. E o texto diz: havia em Jerusalém um homem chamado Simeão. Homem este justo e piedoso que esperava a consolação de Israel. E o Espírito Santo estava sobre ele. Revelara-lhe o Espírito Santo que não passaria pela morte antes de ver o Cristo do Senhor. Movido pelo Espírito, foi ao templo, e quando os pais trouxeram o menino Jesus para fazerem com ele o que a lei ordenava, Simeão o tomou nos braços e louvou a Deus, dizendo: agora, Senhor, podes despedir em paz o teu servo, segundo a tua palavra, porque os meus olhos já viram a tua salvação, a qual preparaste diante de todos os povos, luz para a revelação aos gentios e para a glória do teu povo de Israel. E estavam o pai e a mãe do menino admirados do que dele se dizia. Simeão os abençoou e disse a Maria, mãe do menino: eis que este menino será destinado tanto para a ruína como para levantamento de muitos em Israel, e para ser alvo de contradição. Também uma espada traspassará a tua própria alma, para que se manifestem os pensamentos de muitos corações. Natal pode ser um período de falsas expectativas ou expectativas verdadeiras. Por exemplo, falsas expectativas. Uma criança de 8 anos de idade escreve uma cartinha para o Papai Noel pedindo uma moto Kawasaki Ninja 1500 cilindradas. É indispensável dizer que ele não vai ganhar. Expectativa falsa. Um adulto que vai para o amigo secreto lá da empresa, a expectativa é de ganhar um smartphone Galaxy S24 Ultra. E aí o amigo secreto dá um cinto de R$19,90 comprado na Pernambucana. E chega assim com a caixinha, ainda com aquele sorriso idiota, né? E diz assim: olha, eu pensei certinho na cor do seu sapato, por isso que comprei marrom. Expectativa falsa. Sonhou assim, ganhou menos, bem menos. Expectativas frustradas. Mas também o Natal é tempo de expectativas verdadeiras. E aí que eu quero falar sobre o texto que nós lemos, expectativas verdadeiras. Esse cântico que lemos, o Cântico de Simeão, seu nome é Nunc Dimittis, cujos primeiros versos são: agora despedes, e era usado na liturgia cristã, na Igreja Apostólica. E por muitos séculos se cantou em forma de cântico gregoriano, mas a mensagem interessante da história de Simeão e do cântico de Simeão. Nesse tempo, todos os judeus acreditavam na vinda de um Messias. Uns criam que ele seria um grande herói que desceria sobre a terra, outros criam que seria o descendente de Davi, que seria reestabelecido no trono literalmente. Outros criam que Deus agiria diretamente na história por meios sobrenaturais para satisfazer egos nacionalistas, patriotistas do povo de Israel. Dentre esses, tantos estava Simeão, só que ele tinha uma expectativa verdadeira, não a expectativa falsa a respeito do Natal. Não obstante as suas expectativas, ele sim tinha expectativas verdadeiras. Possuía uma profunda convicção de que não morreria sem ver o Salvador, sem tomar nos braços o Senhor Jesus, sem ver a salvação sobre Israel. Essa expectativa real dirigiu a vida deste homem durante toda a vida,
chegando inclusive à idade avançada. Quando o texto nos fala sobre essa narrativa, Simeão já era alguém de terceira idade. Não era uma expectativa irreal, fantasiosa. E sobre as expectativas de Simeão a respeito do primeiro Natal, eu quero trazer para você algumas considerações, e eu quero chamá-lo a estas expectativas. A primeira consideração é que só vive expectativas reais quem traz algo especial de Deus na sua história pessoal. Nos versículos 25 e 26, a Bíblia diz que ele aguardava, homem justo, piedoso, esperava a consolação sobre Israel. Versículo 26, o Espírito Santo revelara que ele não morreria, não passaria pela morte, sem antes ver a salvação de Israel, sem antes ter visto com os próprios olhos o Cristo Salvador, o Messias verdadeiro. O Natal tinha sentido para ele por uma razão. Algo de especial da parte do Senhor invadia a sua história pessoal de vida. Ele vivia debaixo de uma expectativa celestial, que era expectativa revelada a ele por causa da sua comunhão íntima com Deus. Uma expectativa que ia além da expectativa de todos os demais judeus que viviam naquela época, naquele tempo, naquele lugar. O Espírito Santo lhe revelara que ele não morreria antes de contemplar o Messias. Os anos se passaram, quem sabe as décadas, e Simeão continuava firme, porque tinha uma palavra de Deus sobre a sua vida. Um dia, já idoso, impulsionado pelo Espírito, ele dirigiu-se ao templo e pôde contemplar Jesus e tomá-lo nos braços e agradecer, dizendo: agora, Senhor, a missão está cumprida, despede o teu servo, porque os meus olhos já viram aqui a tua salvação. De que forma nós aplicamos isso à nossa vida? O problema da geração atual é que as pessoas podem ter tudo o que querem, mas não conseguem encontrar um sentido para a vida que lhes leve da juventude para a idade adulta, para a terceira idade e até o fim da vida, como foi com Simeão. Não conseguem nutrir grandes expectativas a longo prazo. Há uma grande diferença entre Simeão e a nossa geração. Simeão envelheceu sustentando uma promessa. Envelheceu mantendo não um sonho, não um devaneio, mas uma promessa de Deus para a sua vida. Ele não foi imediatista, não foi consumista. Quando temos a expectação, a razão de viver, somos capazes de enfrentar qualquer situação, porque temos uma promessa de Deus para a nossa vida. E a pergunta que fazemos hoje, nesse Natal, é: qual a expectativa de vida, a grande expectativa que faz sentido para a sua vida? Viktor Frankl, que foi um judeu preso na Segunda Guerra Mundial, afirmou o seguinte: nós podemos passar por qualquer como quando temos um porquê. E eu imagino que Simeão passou décadas de lutas, provações e espera para chegar finalmente um dia e dizer: agora sim, a minha expectativa se tornou real. Agora sim. Um missionário chamado Adoniran Judson, lá pelos idos de 1800, estava empenhado em traduzir a Bíblia do inglês para o birmanês. Existia um país chamado Birmânia, que hoje é o Myanmar, um país da Ásia. Era um povo não alcançado para o Evangelho, e ele arduamente trabalhava todos os dias traduzindo as escrituras sagradas para aquele povo. Mas aconteceu o inesperado, uma guerra, 1824, e ele passou 1 ano e meio preso. Prenderam todos os ingleses ou americanos que estavam no seu território, e ele foi um deles. E ele passou por torturas. Depois de 7 meses preso, levaram eles para um lugar distante, e entre montanhas, despenhadeiros, pés descalços, passando fome,
passando frio, andando a pé, se deslocando de uma parte do país para a outra. E ele conta que num determinado momento, num despenhadeiro, ele, dado ao sofrimento que estava passando, pensou em se jogar dali. Ele disse: é um passo e todo o sofrimento, a humilhação acaba. Mas ele lembrou-se do seu sonho, do seu ideal. Ele disse: eu vivo para traduzir a Bíblia para esse povo. Eu fui chamado por Deus para traduzir as Escrituras para o povo da Birmânia. Passou algum tempo, a guerra acabou e finalmente ele terminou a tradução da Bíblia. Liberto, entregou a tradução da Bíblia, é uma referência até hoje para o birmanês. Ele disse: o que me sustentou vivo foi a expectativa de que eu tinha uma missão, de que eu tinha um porquê. A minha vida não era em vão. Eu tinha uma vocação de Deus. A grande tragédia da vida não é a morte, mas o viver sem propósito, o viver sem saber o porquê, sem saber como vai ser o ano que vem ou daqui mais algum tempo, e ir levando a vida. A pergunta que faço hoje à luz da vida de Simeão é: qual é a sua expectativa? Qual é o seu propósito de vida? O que o mantém em pé? O que o mantém com os pés hoje no presente, mas com os olhos no futuro? Segunda consideração: só vive expectativas reais quem prova movimentos de Deus no seu cotidiano. Veja os versículos 26 indo até o 27, 3 frases sobre Simeão descrevem esse mover do Espírito Santo na vida de Simeão. Versículo 25, o Espírito de Deus estava sobre ele, diz o texto. Versículo 26, o Espírito de Deus revela a ele, e fora-lhe revelado pelo Espírito Santo. No versículo 27, o Espírito de Deus, o Espírito Santo, move o seu cotidiano. Natal aponta para o fato de que nós estamos num tempo profundamente espiritual e não consumista. Escute isso, não é uma data para o comércio celebrar, é uma data para o povo de Deus celebrar a ação do Espírito Santo de Deus nas nossas vidas e no nosso cotidiano. Natal, o primeiro Natal, foi um tempo de realização para a piedosa anciã chamada Ana. Também foi o tempo de cumprimento de promessas de Deus a Zacarias. Também foi a concretização para Simeão, o texto que estamos lendo. A pergunta é: de que forma o Espírito Santo está linkado ao seu cotidiano, alimentando as suas expectativas? Como as suas expectativas de vida estão sendo alimentadas pelo Espírito Santo de Deus? Não apenas por você ou pela sua vontade própria. Terceira consideração: só vive expectativas reais quem vive e morre por aquilo que espera. Versículos 29 a 30, acompanhem comigo. Agora, Senhor, podes despedir em paz o teu servo segundo a tua palavra. Despedir quer dizer, se o Senhor quiser me levar para a eternidade, agora pode, porque a missão está cumprida. Eu já vi com os meus olhos a tua salvação. Versículo 30, porque os meus olhos já viram a tua salvação. A Bíblia diz, texto que lemos, versículo 25, ele esperava a consolação de Israel. Ele viveu para isso e não teve medo de viver a vida inteira com a sua missão, ir até o fim da missão e dizer: agora a minha missão de vida está concluída. Isso é muito sério e muito importante. Ele viveu sem ter medo de um dia dizer: despede, Senhor, o teu servo. Despede, porque já se cumpriu aquilo pelo qual eu vivi. Esta é a diferença entre viver com esperança e viver sem esperança. Já viu aquelas pessoas que mudam seus ideais a cada ano? Já viu aquelas que mudam seus sonhos a cada esquina? Aquelas que mudam suas expectativas a cada soprar de vento? Escute isso, viva intensamente por uma causa. E se necessário for, dê a vida por esta causa. Porque para quem vive em Cristo, a morte
é a transitoriedade para um encontro mais profundo com o próprio Cristo. Você não pode reter a vida quando uma expectativa é maior do que a sua alma. Estou falando de Simeão, estou falando do próprio Cristo, estou falando do apóstolo Paulo, estou falando dos apóstolos que, com exceção de João, todos eles deram a vida pelo Evangelho. E isso vai além de interesses pessoais, egoístas, momentâneos. Quarta consideração: só vive expectativas reais quem olha o mundo com os olhos de Deus. Veja comigo os versículos 31 e 32. No cântico de Simeão, ele faz um apelo missionário. Olhe, a qual preparaste diante de todos os povos, falando da salvação. Versículo 30, porque os meus olhos já viram a tua salvação, a qual preparaste diante de todos os povos, luz para a revelação aos gentios, quer dizer, aos povos gentílicos, aqueles que não eram judeus, que não conheciam o Deus de Israel. Nós estamos nessa oração, nós estamos incluídos hoje aqui, século 21, em Chapadão do Sul, nesse cântico de Simeão. Luz para a revelação aos gentios e para a glória do teu povo Israel. Portanto, ele, num tempo em que judeus menosprezavam os povos gentílicos, nesse tempo não havia um conceito missionário de levar Deus a ser conhecido entre outras nações. Os olhos espirituais de Simeão se levantam para contemplar povos não alcançados. Você já pensou que o Natal é uma festa missionária também? Já pensou nisso? A oração de Simeão nos lembra que Natal é o nascimento de Cristo para aqueles povos que estão sofrendo e morrendo na faixa de Gaza, para aqueles que estão passando necessidades enormes no continente africano. Natal é o nascimento do Salvador para aqueles que são oprimidos em países autoritaristas. Natal é o nascimento do Salvador para aqueles que estão entre as nações indígenas e não conhecem o Evangelho de Cristo. Natal é o advento que leva Cristo a quem perdeu as esperanças. E isso pode incluir um transpassar, um transcender da nossa cultura para alcançar quem está distante. A oração e o cântico de Simeão nos lembra isso, a expectativa de Simeão. Agora, em último lugar, quinta consideração: vive expectativas reais quem não romantiza as inserções de Deus. Veja comigo os versículos 33 indo até o 35. E estavam o pai e a mãe do menino admirados do que dele se dizia. Simeão falando com Maria e José a respeito do futuro do menino Jesus. Verso 34, Simeão os abençoou e disse a Maria, mãe do menino: eis que este menino está destinado tanto para a ruína como para levantamento de muitos em Israel e para ser alvo de contradição. Ele não romantiza, ele fala a verdade. Versículo 35, uma verdade ainda mais severa, falando para Maria: também uma espada traspassará a tua própria alma, para que se manifestem os pensamentos de muitos corações. Simeão foi verdadeiro, ele não romantizou o primeiro Natal. E ele disse muito claramente: a mensagem de Cristo dividirá as nações. Até hoje, 2000 anos depois, o cristianismo é amado por muitos e é odiado por muitos. O cristianismo é recebido por muitos, é rejeitado por outros tantos. O mundo está dividido entre aqueles que aceitam a Cristo e aqueles que não o aceitam. E é isso que Simeão está dizendo para Maria, mãe de Jesus. Um mundo dividido. E também um sofrimento pessoal que ela teria quando do sofrimento de Cristo na sua última semana antes do Calvário. Mais precisamente, quando ele vai para o julgamento e a morte. No versículo 35, uma espada traspassará. E no grego, essa
palavra espada. Significa uma espada longa, como uma lança. E aí, Simeão está profetizando exatamente o que acontece com Jesus. Essa mesma palavra era usada para a espada de Golias, por exemplo. Uma longa espada traspassará a sua alma. Escute isso, nenhuma expectativa real se constrói com sonhos de fadas. Os alicerces de muitas intervenções de Deus na face da terra, na história, foram levantados com suor, com lágrimas, com trabalho, com oposições. Não tenha expectativas romantizadas. Elas podem te frustrar. Quais são as suas expectativas, as expectativas do seu coração? Esse Natal, Deus tem nos levado a meditar sobre isso. O que você espera da sua vida, o futuro? Será que é apenas sucesso, reconhecimento, aplausos humanos, riqueza, fama, etc, etc? As grandes expectativas das nossas vidas devem ser direcionadas por Deus. O Natal pode trazer grandes expectativas para a vida. O que você tem expectado? O que você tem esperado?